Olá pessoal, bem-vindos! A aula de hoje é sobre música e propaganda na época de Getúlio Vargas. Para a aula de hoje, teremos o texto de José Ramos Tinhorão, História Social da Música Popular Brasileira. Liderada por Getúlio Vargas, o movimento popular contra a dominação das oligarquias tradicionais, principalmente a paulista, detentora do monopólio do café, que fazia um revezamento com Minas Gerais, chegou ao poder em meio a uma crise de superprodução de um produto que representava mais de 70% das exportações brasileiras. Colocado de imediato diante do problema de restabelecimento da verdade do mercado, o governo Vargas teve a intuição genial de pagar aos produtores apenas a metade do que pagava antes pelo produto, optou por destruir os excedentes de estoque a fim de manter os preços. Getúlio Vargas lançou então uma política de desenvolvimento baseada no estímulo à criação de uma burguesia industrial. No plano cultural, o espírito de aproveitamento das potencialidades brasileiras, que informava a chamada nova política econômica, lançada pelo governo Getúlio Vargas, encontrava correspondentes nos campos da música erudita, com o nacionalismo de inspiração folclórica de Villa-Lobos. Na literatura, com o regionalismo pós-modernista, do ciclo de romances nordestinos, e no da música popular, com o acesso de criadores das camadas baixas ao nível da produção do primeiro gênero de música urbana de aceitação nacional, a partir do Rio de Janeiro. O samba batucado, herdeiro das chulas e sambas corridos dos baianos migrados da capital. De fato, desde que o samba, inspirado nos improvisos entre a gente do Partido Alto e das casas das tias baianas, a nova geração de músicos cariocas partiram para composições do mesmo estilo, desde logo bem aceitos pelos editores de músicas da época. Assim, o pioneiro de clubes de dança populares, Senhor, estrearia imediatamente no gênero, também conhecido pelo primeiro verso, A Bahia é Boa Terra. E Didonga e de seu parceiro Mauro de Almeida voltariam, agora em companhia também de Pixinguinha, com O Malhador, em 1918. Pixinguinha e seu irmão China, com Já Te Digo, e novamente Senhor com Confessa Meu Bem e com Fala Meu Louro. Todos esses sambas já produzidos para gravação em disco nessa primeira fase que se estenderia de 1917 a 1927, ano que marca o fim das gravações mecânicas e o advento do sistema elétrico. Guardam entre eles a marca sonora do seu parentesco com os sambas do Partido Alto dos baianos, que soam ainda como eco de suas origens rurais no recôncavo. Foi então preciso que uma nova geração de talentos, já agora saído das camadas baixas cariocas, igualmente herdeiras de uma tradição local de samba de roda à base de estribilhos, fizesse sua entrada no cenário de criação popular do Rio de Janeiro, com a contribuição definitiva para a carreira comercial do gênero, o samba batucado e marchado do Estácio. O samba do Estácio, espécie de limite de extensão do velho centro da cidade, na direção norte do Rio, tendo surgido na metade do século XIX, foi abrigo desde o início de uma camada de população proletária e de pequenos comércios e atividades artesanais. A proximidade com a zona de prostituição do Mangue, porém, atraía para os seus muitos bares nas vizinhanças do Largo do Estácio os bambas da zona, isto é, tipos de empresários que viviam, graças a seus dotes de esperteza ou valentia, da exploração do jogo ou das mulheres. Esse tipo de personagem, à época também conhecido como Bambambam, e na linguagem da imprensa chamada de malandro, constituía na realidade produto da estrutura econômica incapaz de absorver toda a mão de obra que nessa área urbana crítica se acumulava. Na verdade, sem condições de emprego condigno após a conquista do rudimento de ensino representado por 3 ou 4 anos na escola primária,
Esses filhos de família humildes defrontavam-se na juventude invariavelmente com uma tripla alternativa: ou o trabalho braçal, ou o aprendizado em alguma atividade artesanal ou especializada, como marceneiro, por exemplo, ou a livre disponibilidade para o trabalho eventual, englobado na categoria dos pequenos expedientes. Durante o carnaval, essa gente do bairro do Estácio ia engrossar a grande concentração de foliões da Praça 11, onde desde a segunda década do século XX se concentrava a massa dos mais pobres, depois que a elite dos trabalhadores levou seus ranchos a desfilarem para o público da classe média na Avenida Rio Branco. E como essa massa, de aspecto algo assustador, a qual começavam a juntar-se também os primeiros contingentes de pobres levados pelas reformas urbanas a morar nos morros, viviam em permanente choque com a polícia, reproduzindo-se em fins de 1928 em um botequim do Estácio, o Bar Apolo, o mesmo tipo de encontro que quase meio século antes fizera surgir o Café Paraíso, a ideia da criação dos ranchos. De uma conversa entre os grupos de bambas do local, resultou a formação de um bloco destinado a sair no carnaval pacificamente ao som de sambas, como os ranchos saíam ao som de marchas. Foram os tiradores diversos dessa e de outras escolas de samba que logo se somaram à fundadora do bairro do Estácio, Estação Primeira de Mangueira, Oswaldo Cruz, chamada consecutivamente de Quem Vos Faz é o Capricho, Vai Como Pode e, por fim, Portela, vizinha faladeira da Praça 11 e Para o Ano Sai Melhor, do próprio Estácio. Começaram a compor um novo tipo de samba, uma composição que, partindo das quadras improvisadas aleatoriamente após estribilhos fixos, cantados em coro por quase todo o grupo, tal como no samba corrido dos baianos, acabaria ainda, por influência desses compositores do Estácio, ganhando forma fixa, com primeira e segunda parte obedecendo ao tema único. Essa nova forma de samba urbano, daí em diante conhecido como samba carioca, afastou-se definitivamente do velho modelo do Partido Alto pela necessidade de propiciar um andamento mais solto nas ruas, pelos foliões. A turma do Estácio introduziu a sessão de pancadaria do surdo de marcação. O som desse tambor encarregado de fazer prevalecer o tempo forte do 2/4, como empurrava de fato o samba para frente, mas ao mesmo tempo, por oposição ao movimento algo entre os volteios do Partido Alto, que nesse ponto se aproximava do machixe, levava ao risco de simplificação ao nível da marcha ao acelerar-se o ritmo. Fixada a nova forma urbana de samba, produzido no meio de malandros e valentes do Estácio, e no seu equivalente, nas comunidades em formação pelos morros da cidade, tal criação passou a interessar as fábricas de discos como produto capaz de boa colocação no florescente mercado da música de consumo. Gravadoras como a Odeon, por exemplo, comercializavam o gênero desde os tempos pioneiros da Casa Edison, mas fazendo ainda segundo a antiga fórmula dos sambas amachichados de senhor, muitas vezes fabricados pelos ecléticos compositores profissionais da classe média, que começavam a surgir dispostos a experimentar todas as novidades, dos foxtrots às músicas vagamente sertanejas. A partir do início de 1930, seria a própria criação das camadas mais baixas que faria as fábricas experimentarem venderem discos como um produto industrial comum. Para a efetivação desse acontecimento inédito, do aproveitamento comercial da arte musical das grandes camadas urbanas, ocorreu um fato, porém, fora do comum. O aparecimento no Rio de Janeiro, em novembro de 1929, um concessionário da marca Brunswick, que se dispunha a explorar o mercado dos discos de música tipicamente brasileira. Choros, machiches, marchas, canções, toadas, emboladas e, naturalmente, um novo estilo de samba do Estácio e dos morros, e ainda as mais estrondosas batucadas reproduzidas em estúdio com os instrumentos originais. Como os melhores compositores, músicos e cantores da época já estavam contratados pela Odeon, a Brunswick abriu seu estúdio para iniciantes, como Carmen Miranda, Silvio Caldas, Gastão Formente e o grupo Bando da Lua, e entre os quais incluíam talentos do povo como o legendário Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres e os componentes do conjunto Gente do Morro,
O que o conjunto Gente do Morro fazia era realmente novidade. Realizava a fusão dos velhos grupos de choro, com flauta, violão e cavaquinho, com a percussão dos sambas populares, herdeiros dos improvisos das rodas de batucada, com base em estribilhos marcados por palmas. Era o casamento da tradição do choro da pequena classe média com o samba das classes baixas. Um casamento musical que se revelaria, por sinal, muito fecundo, porque como ainda naquela virada dos anos 30 se comprovaria, e desde os tempos do choro se antecipava, pela valorização da melodia, os conjuntos regionais podiam chegar ao samba-canção e pela mistura do fraseado do choro e ao apoio rítmico do acompanhamento do samba, ao samba-choro e ao samba de break. A expansão dessa produção de gêneros musicais de sabor brasileiro destinado às cidades foi favorecida no início dos anos 30 pelo aparecimento dos rádios providos de válvulas elétricas de amplificação, permitindo uma receptação muito mais clara nos seus alto-falantes. Transformada assim em artigo de consumo nacional, a música popular brasileira iria dominar o mercado durante todo o período de Getúlio Vargas, de 1930 a 1945, em perfeita coincidência com a política econômica nacionalista de incentivo à produção brasileira e à ampliação do mercado interno. Ao governo de Getúlio Vargas não escapou sequer o papel político que o produto música popular poderia representar como símbolo da vitalidade e do otimismo da sociedade sob novo projeto econômico implantado com a Revolução de 1930. Ao criar em 1935 o programa informativo oficial chamado A Hora do Brasil, o governo fez intercalar na propaganda oficial números musicais com os mais conhecidos cantores, instrumentistas e orquestras populares da época. Nesse ano de 1935, aliás, ao ser praticamente obrigado por pressões políticas e financeiras a assinar com os Estados Unidos um acordo de reciprocidade econômica desfavorável ao Brasil, Getúlio Vargas procurou contrabalancear a capitulação com a assinatura de um acordo de compensação com a Alemanha, que lhe permitia obter divisas com a exploração de produtos sem interesse para os americanos, como o arroz, a carne ou o algodão. E então, como parte de um jogo de astúcias políticas destinado a neutralizar as imposições norte-americanas, com a ameaça de aprofundamento das relações com a Alemanha, Getúlio autorizou a realização, em 29 de janeiro de 1936, de um programa em ondas curtas destinado a mostrar aos alemães um pouco da música popular brasileira. E assim, com o locutor alemão Rudolf Kleinoschek anunciando as músicas apresentadas e fazendo as devidas explicações, a loura Alemanha, que em breve se lançaria à guerra orgulhosa da superioridade da raça ariana, pôde ouvir durante 1 hora os crioulos e mulatos cariocas, malandros do Estácio e bambas dos morros, cantarem suas dores de amor mestiças em sambas caprichosamente ritmados ao som de tamborins feito de couro de gato. O uso da música popular como arma política de propaganda não ficaria nesse exemplo. Em 1935, Getúlio Vargas levou em sua comitiva para a Argentina e Uruguai Carmen Miranda e o Bando da Lua. E a prova de que Getúlio Vargas era quem pessoalmente determinava as diretrizes para o uso de artistas populares em sua propaganda política estaria não apenas no fato de ter ordenado a criação de uma Hora do Brasil na Rádio El Mundo de Buenos Aires, mas no de ter recebido a mesma Carmen Miranda e os mesmos músicos do Bando da Lua na estância balneária do Caxambu, na penúltima semana de abril de 1939, para recomendar à cantora que não aceitasse o convite do empresário Lee Schubert da Broadway, sem a inclusão dos músicos brasileiros que acompanhavam. Enquanto prevaleceu a linha política estabelecida pelo Estado Novo varguista, com sua ilusória pretensão de fortalecimento econômico através da ação direta do Estado, o mercado da música popular continuou a ser abastecido pelos gêneros brasileiros, com folgada margem de vantagem na competição com o similar estrangeiro. A fim de aproveitar o fechamento dos mercados europeus durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos procuraram atrair os países latino-americanos para sua órbita. Assim, a situação do mercado da música popular brasileira sofre uma reviravolta. A dotação de 140 milhões de dólares
atribuída por Roosevelt para os primeiros 5 anos de atividade do Escritório de Coordenação de Assuntos Interamericanos, começaram a ser usados por Nelson Rockefeller para a propaganda maciça do American Way of Life, o estilo de vida americano. Os resultados dessa investida de propaganda não só fizeram esperar com o fim da guerra em 1945 e a volta dos soldados brasileiros enviados para o fronte na Itália, sob comando americano, a burguesia brasileira, aliada ao capital industrial financeiro norte-americano e a classe média fascinada pelas conquistas da democracia, chegaram à conclusão que era preciso encerrar o ciclo do Estado Novo. E assim, na noite de 29 de outubro de 1945, 4 meses depois da assinatura de uma lei antitrust que criava a Comissão de Defesa Econômica com poderes para expropriar empresas ligadas a trustes e cartéis, um golpe militar derrubou Getúlio Vargas, que se preparava para disputar eleições com apoio do Partido Trabalhista Brasileiro e do PCB. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.